Estamos nesta manhã no Centro Espírita Luz Divina, num evento com a participação da Associação Chico Xavier para a Divulgação Espírita, recebendo um companheiro de trabalho, de luta, da divulgação da doutrina espírita, Orlando Noronha Carneiro, que nesta manhã estará respondendo perguntas, conversando conosco a respeito da doutrina espírita, do nosso querido patrono Francisco Cândido Xavier. E vamos então, neste instante, elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso grande mestre, em agradecimento por tudo que temos recebido, em agradecimento pelos ensinamentos que Ele nos deixou, que ilumina a nossa jornada, que nos traz a segurança na caminhada e principalmente nos deixa a oportunidade de vivenciar o amor com os nossos semelhantes, de vivenciarmos o amor neste aprendizado da nossa jornada evolutiva. Em teu nome, Mestre Jesus, no teu amparo, iniciamos a atividade do dia de hoje. Que assim seja, Senhor. E com a palavra, o nosso querido companheiro Orlando Noronha Carneiro. Nosso agradecimento, bom dia a todos. Alegria de estar aqui em Bauru, revendo corações amigos que tanto amamos. E estamos à disposição para um diálogo fraterno, descontraído, sobre os temas que serão focados aqui, a mediunidade. Muitas pessoas têm dúvidas sobre as cartas familiares, é natural, né? E é um momento que nós podemos esclarecer sobre o tema. Estamos aqui à disposição. Orlando, a primeira pergunta que a gente recebeu e queria fazer, de onde você é, como que você começou com esse trabalho de cartas psicografadas, como você se descobriu isso em você? Então, sou natural de Osasco, São Paulo. Hoje estou residindo, por um grande período eu residi em Curitiba, e agora estou residindo em Venceslau Braz, no Paraná. E eu iniciei a tarefa mediúnica, eu posso dizer assim, desde os 3, 4 anos, vamos dizer assim, sem aquela consciência, porque era muito natural para mim, com 3, 4, 5 anos de idade, eu identificar os espíritos naturalmente, né? E isso também era natural para os meus pais, porque eu comentava o que estava vendo, para mim era natural, né? Estar conversando com eles, até sem conhecer. Hoje eu sei que eram os amigos do mundo espiritual, mas para mim naquela época, 3, 4, 5, 7 anos, né? Era como se fossem pessoas do mundo físico, porque para mim não havia uma diferenciação neste sentido. E com 17 anos, 16, 17 anos, foi quando a mediunidade eclodiu de forma mais ostensiva, e aí eu passei, então, a conhecer a doutrina espírita. Os meus pais espíritas, então, foram me orientando, e quando eu passei a conhecer aquela figura missionária de Chico Xavier, e com 17 anos eu não tive dúvida, foi um impulso natural. Eu passei então a visitar em 1980, 81, eu passei a visitar periodicamente Uberaba, e ali eu passei a conhecer o trabalho, as atividades assistenciais de Chico Xavier, que era na Vila do Pássaro, na Sombra do Abacateiro, e depois as reuniões mediúnicas que ele fazia das cartas familiares, que era no Grupo Espírita da Prece, né? E interessante que eu iniciei na área mediúnica naquilo que hoje se chama de médium de cura,
né, que o Kardec deixa explicitado no Livro dos Médiuns. Se você olhar lá a sinopse do quadro de médiuns, tem lá uma catalogação. Médiuns, tem lá médiuns historiadores, médiuns trovadores, médiuns poetas, né? E tem lá médiuns de cura. Eu iniciei com essa tarefa e passei a visitar o Chico, onde eu, sempre no final da reunião, o Chico, o que ele fazia? Ele autografava e depois ele recebia um por um das pessoas que compunham as caravanas que o visitavam. E eu me colocava na fila e quando chegava até ele, então eu fazia as perguntas. Ó, está acontecendo isso, acontecendo aquilo, o que eu faço? E ele foi, então me falava, agora você lê isso, cuidado, não faça assim. E, né, o tempo não nos permite todos os detalhes, né? E até que, acho que é interessante, e que é uma coisa que me fala do coração, como que foi esse meu primeiro encontro? Menino, 17 anos, chegando em Uberaba, eu ainda estudava, meu pai que me mantinha. Eu lembro que para muitas pessoas aqui vai ficar, mas pode pesquisar, na época em São Paulo tinha o Banespa. Eu lembro que meu pai fazia um chequinho do Banespa, que era o valor que eu ia gastar de hotel, de alimentação e de ônibus. E ele me dava um pouquinho a mais para eu comprar os livros, que ele também queria que eu trouxesse para ele, né? E eu, na época, também já estava, além da atividade na bioenergia da cura, que não tem a configuração, vamos dizer, deixar bem claro, não tinha o mesmo estilo do Zé Arigó, né? Que não era nesse estilo, né? Eu participava também psicografando. E na época eu datilografei várias mensagens que eu psicografei e coloquei numa pasta e eu queria entregar para ele fazer uma avaliação. Porque eu tinha lido no Livro dos Médiuns que o Kardec deixa claro, todas as mensagens carecem de ser passadas pelo crivo da razão. Precisa ser analisada, independente do nome que assina. Tem que ser analisado. Então eu peguei esse grupo de mensagens que eu datilografei, na época não tinha nada de e-mail, de computador, né? E levei. E cheguei lá, como um marinheiro de primeira viagem, aí me orientaram, ó, o Chico atende agora às 14 horas lá no Vila do Pássaro, no Abacateiro. Faz assim e você chega lá. E peguei e fui com a pasta. Chegando lá, eu cheguei, eu lembro, era 12:30. E a reunião começava às 14. E era a sombra do Abacateiro, uma copa enorme, ao ar livre, junto do povo simples, humilde, um bairro periférico de Uberaba, onde ele distribuía o farnel ali. E eu cheguei com a pastinha e chegou uma mulher para mim e falou assim, o que lhe traz? Era normal, o pessoal de Uberaba perguntava, para puxar um papo, o que lhe traz aqui? E eu falei, eu preciso entregar essas mensagens aqui para o Chico, primeira vez que eu venho, eu não sei. Aí ela falou assim, eu trabalho aqui na equipe dele, se você quiser deixar comigo, pode confiar, eu entrego para ele. Eu falei assim, tudo bem, peguei e entreguei. Mas eu ficava 24 horas ali olhando ela, vigiando, né? 17 anos, sem experiência nenhuma. Daqui a pouco começou a chegar carro, começou a chegar ônibus. E aquilo foi fazendo um círculo. Eram umas 500 pessoas ali, né? E aquilo foi, daqui a pouco foi fazendo um silêncio. E eu de frente assim, eles fizeram um banco, colocaram um banco em forma de U, né? Aqui a árvore, o tronco da árvore, fizeram um banco em forma de U, aí ficou, aqui tinha uns palestrantes, depois eu fui saber que eram os palestrantes da equipe do Chico, e eu estava esperando o Chico.
Aí, de repente, começou a vir um perfume intenso, que foi dominando todo mundo. As pessoas, olha, um cheiro de floral, que depois eu fui saber que era a materialização dos espíritos. Normalmente era a equipe de Sheila, ou a equipe de Maria Dolores, a equipe de Meimei, e aquele perfume foi inundando, intenso, forte, mas não lhe deixava constrangido, né? E de repente, num Opala, aquele Opala Comodoro, saiu uma figura singular, terninho, a peruca, o óculos escuro, baixinho, sorrindo, e aquele perfume exalou mais. Eu fiquei hipnotizado, e ele então sentou no centro, sentou no centro, e sorrindo para todos. E aí eu vi que a mulher atrás do Chico entregou a pasta. O Chico pegou a pasta e ficou assim. Ele ficou uns 3 minutos assim, uns 3 segundos. Ficou assim observando e colocou aqui. Passou. Acabou a reunião, fizeram o evangelho, aí o Chico foi entregar o farnel. Aí à noite eu fiquei sabendo que ele atendia no Grupo Espírita da Prece. Fui lá no Grupo Espírita da Prece, lotado de pessoas, isso já no sábado. E aí me orientaram, olha, quando terminar, ele vai autografar e ele vai atender um por um. Ele não sai daqui enquanto ele não atender a última pessoa. E aí eu entrei na fila. Quando eu entrei na fila, aí quando chegou a minha hora, que eu estava de frente a ele, eu beijei a mão dele, ele puxou a minha mão, beijou a minha mão, e ele puxou eu para perto dele e me disse assim: já estou com as mensagens. E aí ele começou a me orientar. Aí uma das coisas que ele me falou e disse: o quanto você puder, venha até aqui que eu quero conversar com você, para a gente conversar. Então foi a partir daí que periodicamente eu ia para Uberaba visitar o Chico. Então esse foi o primeiro encontro efetivo que eu tenho em Uberaba com o Chico Xavier. Então foi assim que iniciou a minha caminhada. Pronto, uma pergunta de Lúcia Aparecida de São Paulo e de Lúcia Nascimento também, uma outra pessoa. Como faço para receber uma psicografia de uma pessoa querida, no caso, o esposo dela? Como ela deve se comportar para conseguir receber uma psicografia? Bom, em primeiro lugar, visitando as atividades, né? Eu vou falar particularmente, né? Não fazemos atendimento personalizado. Eu peço até desculpa no meu Face, as pessoas entram desesperadas, porque eu sei que é difícil. O Chico falava que depois do câncer, uma das dores mais difíceis era a perda do ente querido. Então eu entendo. Só que eu também tenho meus compromissos familiares, eu também tenho meus compromissos profissionais, e eu não uso jamais a ferramenta da internet para qualquer intercâmbio, até porque pode suscitar que eu possa estar pegando informações anteriores. Eu posso estar vasculhando a vida da pessoa, e isso não é transparente, e infelizmente vem ocorrendo, né? E nós precisamos estar atentos quanto a isso. Então eu não faço qualquer acesso por Face. Então
eu entendo, mas não adianta entrar no meu inbox e perguntar, olha, eu tenho o fulano de tal, é meu marido, é meu filho, eu gostaria de uma mensagem. Eu leio, mas eu não atuo desta forma. Eu trabalho como o Chico me orientou ponta a ponta. Né? Depois eu vou explicar como ocorrem esses trabalhos. Então, eu até sugiro, é uma opinião minha, as pessoas que buscam psicografia, busquem o local de atendimento, aonde você, no momento, irá fazer a tua identificação. Onde você vai colocar o teu nome e o nome do desencarnado, mais nada. Você faz no momento, na hora, e o medianeiro não sabe nem que você está lá. Procurem, sugiro, tomar cuidado na hora de curtir dentro da internet, porque é rastro para pesquisas que estão sendo efetuadas para a construção de mensagens anteriores. Me desculpe, mas nós precisamos, e o Kardec nos orientou, nós precisamos ter transparência, porque nós precisamos ter respeito com a dor das pessoas. Então, é Lúcia, né? Lúcia, procure no www.portasdoamor.com.br, nós temos lá a nossa agenda, o local onde estaremos atendendo este ano, e nós fazemos o atendimento in loco, pessoalmente. Né? Então, aí entra a questão, vou receber a mensagem? Jamais nós prometemos isso. Certa feita, sentado com o Chico na cozinha da casa dele, que eu estava recebendo orientação sobre psicografia, sobre as cartas, o Chico me disse, meu filho, pode ter a mãe mais sofrida na tua frente, que perdeu um filho, entre aspas, devolveu um filho para o pai. Mas se não tiver o toque de lá para cá, ele falou bem assim para mim, não tem mensagem. Então jamais prometemos mensagem, porque não depende jamais do medianeiro e da equipe. Eu sempre uso uma figura. O médium com Jesus, nas lides da doutrina espírita com Kardec, que nos orienta, é apenas uma tomada. Quem pluga é a espiritualidade. Ele não sabe quem vai plugar. Ele sabe que há o momento que vai plugar, mas ele não sabe quem vai plugar. Aí está a transparência. Então, Lúcia, espero que eu tenha conseguido te esclarecer, sugiro, eu sei que às vezes as pessoas, mas é muito longe, né? Infelizmente eu não tenho como, até pelos meus compromissos, vocês vão ver na agenda, eu não tenho como atender todos os locais, né? Procura ver o que é mais perto para você. E esclarecendo, eu não sou o único médium, né? Evidente que eu posso sugerir para vocês, assim, por exemplo, tá? O Alaor Borges, que é de Uberaba, do Centro Espírita Irmã Valquíria. Eu conheço o Alaor já esteve comigo numa psicografia em Osasco. Pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa transparente, uma pessoa que também trabalha nos mesmos moldes que nós trabalhamos. Então, se você está lá perto de Uberaba, fica mais fácil. Não precisa, tem que ir no Orlando, não é assim, né? Eu sei que tem outros médiuns, mas eu estou falando de quem eu conheço. Eu não posso falar de outro medianeiro se eu não o conheço, não posso avaliar. Eu vou avaliar aquilo que eu conheço, né? Aliás, como o Alaor tem um problema de agenda, também complicado pela questão profissional dele, que ele é técnico de enfermagem, então às vezes ele faz plantão na empresa que ele trabalha, mas nós estamos para promover lá em São Paulo uma psicografia em conjunto. Nós vamos atender num lado, eu atendo de um lado, ele atende do outro, e depois fazemos a psicografia em conjunto, tá ok? Um abraço, Luciano. Fernando, a Marcele Dias fez uma pergunta. Como funciona a parte
momento da psicografia, por exemplo, os entes queridos são trazidos por equipes, eles invadem, eles vêm, e você poderia comentar um pouquinho sobre o Abelha, aquela pessoa que Exatamente. ajuda você. Qual é o nome? Marcele Dias. Marcele Dias. Muito prazer, um abraço. Marcele Pra... falou onde ela é. Não tem problema. Olha, é uma pergunta que eu vou resumir. Ela é muito ampla, né? Eu tenho essa resposta num seminário que eu faço. É um seminário. Então, Marcele, né? Marcele. Eu vou tentar resumir, porque o nosso tempo é curto, né? Mas, principalmente, eu sugiro que você leia, não sei se você tem conhecimento da doutrina, que você leia as obras de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Que ali, o André Luiz traz detalhes. André Luiz é aquele do livro Nosso Lar, do filme que foi Nosso Lar. Eu digo assim, eu uso uma expressão assim: os nossos entes queridos, eles não caem de paraquedas dentro da reunião. Eles têm um comboio espiritual. O nosso amigo Abelha, que é um jovem que desencarnou na Castelo Branco num acidente, e eu gosto muito do exemplo do Abelha, porque hoje ele é um dos jovens coordenadores da tarefa. Ele é um dos que recepciona os nossos familiares que vêm junto conosco, sabendo também que nós estamos à busca da mensagem. E ele é o que é o organizador com a equipe dele. E é bacana, porque ele é um jovem que deixou de lamentar. Porque a saudade, diz o Chico, é dos dois lados. E ele, com a saudade, ele não deixou que a saudade pelos familiares o levasse a ficar no mundo espiritual lamuriando. O que o Abelha fez? Arregaçou as mangas e ele antes dava mensagens para a mãe naqueles moldes de consolo, depois começou a dar mensagens de esclarecimento, e hoje, inclusive, ele está preparando um livro que ele está descrevendo a colônia espiritual onde ele está, falando inclusive das secretarias, das áreas, e é muito bonito, ele está ficando o livro. E eles, então, sabem também, porque o pensamento tem a velocidade maior do que a luz, e se ligam. Então, quando aquela mãe, aquele pai, aquele ente querido, o marido, a esposa, não importa, se liga com o ente querido, está tentando um contato, eles também são identificados, são cientificados dessa realidade. Sabem o dia, o local e que o familiar está indo, e se deslocam em comboios, através dos mensageiros espirituais, e por rotas espirituais, chegam até o local onde ocorre a reunião de psicografia. Vocês não podem imaginar a emoção de um filho, de uma mãe, de uma esposa, quando eles entram e chegam no Luz Divina, onde nós fizemos aqui a psicografia, iremos fazer aqui dia 23 de abril, aquelas mães que estão ali já de madrugada, eles já estão ali abraçando, estão com os benfeitores, eles não estão ali sozinhos, estão amparados, estão abraçando, muitas vezes envolvendo o familiar. E aí é onde chega o momento da reunião. E aonde é feito a triagem pela equipe do Abelha e do Natanael, onde quais são os entes queridos que estão em condições, em duas situações, de dar a mensagem. Uma,
estão com um equilíbrio relativo e básico e permitido. E segundo, se tiver sintonia com o médium. O que significa sintonia com o médium? Vocês que pedem mensagem, vocês querem o nome. Eu vou acreditar se vier o nome, eu vou acreditar se tocar em tal situação. São dados que só a família conhece. Mas para que ocorra essa facilidade na mensagem, tem que ter sintonia com o médium. O que eu percebo na minha experiência, é um papo descontraído, que muitas vezes o familiar está em condição de dar a mensagem, mas ele não encontrou a afinidade mediúnica com o médium a ponto de vencer algumas barreiras psíquicas para poder traduzir o médium a mensagem com fidelidade. E eu aprendi uma coisa com o Chico. O Chico falava para mim, seja também severo e exigente com os espíritos. Então, se eu, medianeiro, também não encontrar a segurança na nitidez da mensagem, eu estou sendo sincero, eu também não permito, desculpe eu falar, eu também me vejo no direito de, naquele momento, não vir a mensagem. Sabe por quê? A mensagem vai vir truncada. E a pessoa vai ler e vai perceber e falar, olha, é o que muitas vezes acontece por aí. Puxa, teve até boa vontade e tudo, mas está genérica a mensagem, não veio algumas situações. Então eu também faço, junto com o Natanael, essa triagem. Agora, quando há uma afinidade e uma facilidade que eu percebo, não me explica como, mas eu consigo perceber que a mensagem também vai fluir, o Natanael, a abelha sabe que não vai comprometer, então a mensagem vem. E ela ocorre, então, aí com fidelidade, com dados, com informações que só a família dá. Mas na frente, eu acho que alguém deve perguntar, ou não, vocês me cobram, eu posso dar minhas experiências com esses fatos, que eu acho que todos querem, como que acontece. Então, por isso que o telefone toca de lá para cá. Não prometemos mensagem. Ok? A Mônica Farias, de Brasília, ela está dizendo que perdeu o pai faz 1 ano de leucemia, e se há um prazo para dar a comunicação, se tem que passar mais tempo, 1 ano é pouco, ou se quanto tempo teria para ela ter esperança de receber? Mônica, um grande abraço para você, muito obrigado, porque você fez uma pergunta precisa. Todos estão fazendo. Pergunta precisa. Em síntese, não existe uma tabela. Eu vou dar um exemplo para você, Mônica. Eu fui, não importa o lugar, mas foi algum tempo atrás, eu fui numa reunião, foi marcada a psicografia, a tarefa, e chegando lá, eu não fico... Quem conhece, depois eu vou explicar como que ocorre a psicografia, eu preciso explicar como que é a tarefa, de ponta a ponta, que o objetivo não é só a psicografia, é as palestras, é o consolo, é o atendimento fraterno, é apresentar para as pessoas a doutrina espírita, com a preocupação que se torne espírita, mas apresentar a doutrina espírita. E terminado, depois no almoço, conversando com o pessoal, uma pessoa soltou assim, nós fizemos uma triagem na ficha, porque o mentor espiritual falou que só que a partir de 5 anos que uma pessoa tem condição de transmitir a mensagem. Eu olhei para a pessoa, falei assim, muito bem. Tem certos momentos que o Natanael me ensinou, cale-se. Tudo bem. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão do mentor também. Nós precisamos fazer essa triagem.
essa questão do mentor falou, o mentor disse. É inconcebível isso. Sabe por que é inconcebível? Eu peço a Mônica, adquira o livro A Vida Triunfa. É uma compilação feita pela AME de São Paulo, Associação Médica Espírita de São Paulo, que foi feito pela doutora Marlene Nobre e feito pelo Paulo Severino, que é o irmão dela. Eles fizeram uma catalogação científica de, parece-me, se eu não me engano, de 50 mensagens das 10.000 que o Chico já psicografou de entes queridos. E no final, Mônica, tem uma tabulação fantástica que eu uso, inclusive, numa palestra que chama As Cartas Familiares. Que há em uma dessas tabulações, existe um item que foi analisado, tempo das 50 mensagens, tempo de estada no mundo espiritual para a mensagem. E acreditem, claro, meus números agora eu não sei de cor, mas espíritos que estavam recentes no mundo espiritual, de 3 a 6 meses, 1 ano, era o gráfico maior das mensagens que transmitiam. E os espíritos que estavam mais tempo no mundo espiritual também davam, mas era um quadro menor. Isso tem uma explicação, que eu não vou entrar aqui, que é num estudo da área da ciência espírita, que quanto mais nós estamos no mundo espiritual, mas com consciência, né, mais nós vamos nos desligando, não esquecendo, nós vamos desligando, porque nossos compromissos vão continuando lá, não é? E esse desligamento, eu falo isso pela minha experiência, não sei outros médios, acaba até criando uma dificuldade de sintonia. E os espíritos que estão mais recentes estão pegados ao mundo físico. Perispiritualmente, o corpo espiritual está mais fácil a afinidade com o medianeiro, por estar ainda ligado psicicamente ao nosso plano. Mas isso, não vamos dizer absoluto, não existe assim. Eu dou esse meu exemplo. Desencarnou num acidente de moto. De 0 a 6 meses não pode dar mensagem, proibido. De 7 a 8, talvez. De 9 a 11 meses, vamos pensar. 12 e 1 dia, pode dar mensagem. Não existe isso. Depende da condição espiritual de cada um. Não existe uma regra. Espero que tenha respondido. Mônica, pegue esse livro que você vai gostar. Pergunta do Henrique Storti. Ele perguntou se o espírito, se ele for assim analfabeto, ou tiver alguma dificuldade de escrever, se ele não consegue se comunicar. Ou uma criança também, como que ele conseguiria falar ou escrever, como faria a espiritualidade para ser fiel à comunicação? Muito boa pergunta do Rodrigo. Henrique, muito boa a sua pergunta. A comunicação dos amigos espirituais é de pensamento a pensamento. No intercâmbio, o que vai valer é a mente de quem está comunicando com a mente do médico que está recepcionando. Então, se ele tem um problema mecânico de escrever, a mensagem normalmente, eu estou falando pela minha experiência, não ocorre a nível operacional da mão. A mensagem vai ocorrer de forma mental e eu consigo fazer o processo da canalização da mensagem. Então vamos dizer que Ciclano vai dar a mensagem e era analfabeto nessa existência, não vamos entrar,
e ainda continua com alguns limites no mundo espiritual, certo? Operacional. O que ocorre? Nesse momento ele vai passar a mensagem, o que ele quer dizer, eu vou captar como se fosse uma fita áudio que vai passando em mim rápido e eu vou transcrever. Então essa mensagem acaba nem sendo mecânica nem semimecânica, ok? Uma criança, isso seria uma palestra, tá? Não dá. Eu tenho uma palestra que quem sabe um dia eu faço aqui, que chama A Criança no Mundo Espiritual. Nós sabemos que o espírito criança, ele está num momento, nós sabemos que o espírito, ele tem várias existências, ele desencarna criança, não é? Espíritos em condições de evolução maior, consegue adquirir uma maturidade psíquica e intelectual de forma mais automática pelo processo do psiquismo mental. E existem espíritos que ainda não têm essa elasticidade psíquica, que ainda se mantém por algum tempo na condição de criança. Eu indico o livro Entre a Terra e o Céu, de Chico Xavier, de André Luiz. Henrique, olhe lá, não lembro o capítulo, onde a Blandina, que é uma personagem, ela, que é Meimei, ela está num campo de ação, aonde ela está recebendo o quê? E tratando das crianças. Então, dizer que já toma a forma automática de um adulto é inverossímil. Casos e casos. Mas eu, dentro da minha experiência, eu percebo muitos espíritos na forma que ele desencarnou como criança e chegam abraçando o tio abelha. Eu lembro uma vez em Osasco, eu estava ali psicografando e durante a psicografia eu vi o carinho que o abelha recebia, pegando no colo, conversando, brincando com as crianças que estavam ali ainda nessa condição. E elas, quando vão dar a mensagem, elas vão trazer na mesma característica, porque ainda não se libertaram do pensamento da vivência infantil. Quem quiser olhar, pode ver uma mensagem que está no www.portasdoamor.com.br. Logo que você abre a mensagem, do lado direito, tem 2 vídeos que foram gravados pelo meu amigo Oceano Vieira de Melo, que ocorreram em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga. E tem a mensagem de uma criança que no final faz um desenho, está lá, que ocorreu aqui também numa psicografia, e onde no desenho a mãe identifica todos os códigos que a criança fez ali. De forma assim clara, e que não é do meu conhecimento. Eu não foi falado, não foi mostrado nada, ok? Pois eu quero falar sobre o registro, tá? Porque o registro, você pega informação, é uma questão que a gente tem que cuidar também, tá bom? Não sei se esclareceu, o tema é vasto. A Daniela Rodrigues, ela disse que um amigo dela se suicidou faz 15 dias, e se esse ato impede que ele venha trazer uma comunicação, se está proibido pelo ato, ele tem que se reequilibrar, alguma coisa. Vamos ser... Para onde vai esse espírito? Essa misericórdia, a misericórdia divina, jamais fecha a porta de um contato, independente da situação. Agora, tem que saber se está em condição. Nós sabemos, né, que o suicídio é um atentado contra si, não é? Que é doloroso e que jamais nos cabe julgar. Sabe o que mais me admirava em Chico Xavier? Uma coisa que me chamou a atenção, que é aquilo do homem cristão, é que muitas pessoas procuravam o Chico, alcoólatra, drogadito, pessoas que estavam pensando em suicídio.
pessoas de má índole. Toda a sorte de defeitos, imperfeições, essas pessoas procuraram. E o Chico jamais perguntou e jamais se preocupou com a sua condição. Então a questão do suicídio, evidentemente, nesse caso, 15 dias, né, é muito recente. Durante 35 anos que eu faço a psicografia, uma mensagem veio de um jovem depois de 15 dias de desencarne. Analisem, 35 anos, quantas reuniões deu e quantas mensagens deu. Desses 35 anos, uma mensagem veio de um jovem, eu lembro o nome dele, Luiz Cláudio de Andrade, e ele ainda deu a mensagem junto com o avô. Isso é uma coisa que pode esclarecer depois. E consolou a família, mas é raro. E em se tratando de suicídio, evidentemente, existem complicações, que não vamos entrar aqui no mérito, né? Mas que realmente intensificam e impedem, principalmente 15 dias, que operacionalmente, em sintonia, ocorra um intercâmbio. Mas vamos dizer o seguinte, eu sei que outros médiuns também, já psicografamos suicidas. Porque cada caso é um caso. Porque existem, para cada situação, componentes que podem acentuar externamente a pessoa a executar um suicídio, como o caso de obsessão. Os benfeitores nos dizem que aí é um atenuante. Não é? Aí é um atenuante. Ok? Ok. A Wina Rezende, de Portugal, né? Que legal. Perguntando para você se você já pensou em desistir alguma vez na vida, teve algum caso que te desmotivou ou pela dificuldade desse trabalho, se você pudesse contar isso para a gente. Olha, como é o nome? Wina Rezende. Wina, vocês viram que eu não decoro o nome, né? É uma outra coisa, né? Porque tem pessoas que falam assim, ele decora. Meu Deus do céu, a minha esposa fala, então você vai trabalhar na IBM. Você vai ser o servidor central. Né? Ou vamos ganhar dinheiro. Graças a Deus, meu Deus, não gosto nem de falar nisso. Uma outra coisa que eu preciso que vocês me lembrem é sobre duas coisas que eu não posso esquecer. Como que é a tarefa e essa questão. Você vive disso, não vive disso? Vamos ser claro, tá? E uma outra coisa que vocês podem me perguntar, eu já estou até fazendo a pergunta para mim, qual é a experiência que você teve com o Chico que te marcou sobre cartas familiares? Tem uma pergunta aí. Então, Winis, como que é? Wina, um beijo para você, Wina, no coração. Portugal. Em outubro estaremos aí, tá agendado. E veja bem, é até engraçado, eu estava estagiando numa empresa chamada Cimaf, em Osasco, eu era estagiário. E sou da área de informática. E eu já estava, com 25 anos, 26, na tarefa. Ali já várias oportunidades tinha visitado o Chico. E nessa época eu já tinha tido a alegria e o privilégio de uma noite ter entrado na casa dele, ficar com ele na cozinha, né? E conversar com ele foi o momento mais importante da minha vida. Ele me elucidou muitas coisas que eu não podia fazer, enfim. E depois, incrível que pareça, era para animar, né? né? Só que tinha sempre aquele grupinho eu tinha 25, 26 anos, solteiro. E às vezes as pessoas falavam lá, Orlando, você não vai em baile? Você não quer sair com a gente? Cara, você precisa arrumar uma namorada, você precisa sair. E eu fui entrando em conflito. Eu comecei a me sentir fora. Eu cheguei a somatizar tanto esse problema
que eu peguei um dia o telefone da empresa, liguei para o presidente da casa, Pais e Filhos em Osasco, seu Francisco. Seu Francisco, era uma quarta-feira, tinha reunião, eu vou chegar às 19 horas aí porque eu quero conversar com você. E qual era a minha intenção? A minha intenção era desistir. Eu fui para desistir. Quando foi 19 horas, eu cheguei até a instituição, que era provisória. Esse senhor, que é como se fosse um pai para mim, Francisco Reis Escobar, que ainda é hoje presidente do Pronto Socorro Espiritual Pais e Filhos em Osasco, ele abriu um centro espírita porque ele perdeu, entre aspas, um filho num acidente de moto, em Osasco. Ele foi até o Chico, depois ele conseguiu, uma história longa, e ele ficou tão feliz com a doutrina espírita, com o Chico, que ele então abriu provisoriamente no salão de festas da casa dele, embaixo, o Centro Espírita Pronto Socorro Espiritual Pais e Filhos. E eu desci lá para o salão de festas, estava vazio, daqui a pouco ele desceu. Ele desceu com um livro na mão, aí ele chegou até mim e falou assim: olha, Orlando, antes de você falar qualquer coisa, olha esse livro aqui. Aí eu abri o livro, é o livro chamado Mediunidade e Sintonia de Emmanuel, pelo Chico Xavier, pode procurar. E ele falou assim: não, mas abre. Eu peguei e abri, e estava lá: ao querido amigo, esses dias eu publiquei no meu Face, ao querido amigo Orlando, afetuosamente, Chico Xavier Uberaba. Eu sei que é em agosto de 1986. Eu falei assim: o que é isso? Ele falou: olha, eu vou fazer o papel de carteiro. Eu não sei. Chegou um homem aqui, segunda-feira, bateu aqui na minha casa. Falou: ó, senhor, seu Francisco, o Orlando frequenta aqui? Frequenta. Pois é, eu estava numa caravana de Osasco, lá em Uberaba, no Chico, no sábado. E o Chico então, o querido Chico, então, isso, chamou, perguntou se tinha alguém ali que conhecia o Orlando, no público, autografou o livro e pediu para que eu falei que conhecia e pediu para que eu entregasse o livro. E eu sabia que o Orlando frequenta aqui, e só que no final, quando o Chico me entregou o livro, pediu para eu que eu desse esse recado, que é para dar para o Orlando, que é para ele não desistir. Aí o seu Francisco me esclareceu e me falou assim: o que você quer falar comigo? Aí eu fechei o livro e falei assim: não, eu quero dizer que a reunião aqui está maravilhosa, está uma beleza, vamos continuar. E uma coisa que me marcou, aproveitando essa deixa, foi uma coisa que me marcou também. Eu psicografei uma jovem em Osasco que desencarnou no dia que ela ia casar. E ela estava grávida. Passado um tempo, a mãe nos procurou e dentro da espontaneidade veio a mensagem. E ela duvidou. A partir do momento que eu entrego a mensagem não é minha. O que acontece com a pessoa dali para lá, se ela acreditou ou não acreditou, é um problema dela. O que eu estou falando a partir de agora, eu só fui saber depois por ela. Então, ela contou que ela ficou em dúvida. E depois ela falou: mas por mais que tinha dados, eu fiquei com dúvida. E disse que ela foi, então, eu quero tirar essa dúvida, eu quero ir em Uberaba. E ela foi para Uberaba. Quando ela chegou na fila,
ela mostrou a foto da filha, o Chico virou para ela e falou assim: mas você já recebeu mensagem de sua filha, né? Ela ficou assim, porque ela não falou nada. Ela falou: sim. A mensagem que veio pelo nosso amigo Orlando está correta. Você não precisava viajar 500 quilômetros para vir aqui. Só que no final da reunião, a filha psicografou de novo, que o Chico atendeu na sexta, e no sábado o Chico psicografou a filha. Se você pegar, claro que são palavras, mas se você ver o conteúdo da ideia, está na mesma lógica, é incrível. Ela fala aqui do avô, ela fala aqui do avô, aí entra aqui para explicar o acidente, entra aqui para explicar o acidente. E o Chico não leu a mensagem. E ela voltou numa reunião, quando ela entrou, eu falei: oxa, que bom que você veio de novo, que seja bem-vinda, né? Ela falou assim: não, mas eu não vim para pedir mensagem, só vim para te contar o que eu estou falando para vocês aqui. Então isso me ajudou a continuar. Outra pergunta aqui da casa: por que algumas pessoas vão tanto ao centro espírita, assim, receber e não recebem, e algumas pessoas recebem mais de uma, 2 ou 3 comunicações para a mesma pessoa? Uma que, quando ocorre a mensagem, se não há uma afinidade, como eu falei, do médium, e aquele, é uma questão de lógica, que está aqui e já deu e tem afinidade com o médium, e se ele tem condição de dar de novo, não há problema nenhum. Ok? Essa é uma questão técnica, tá? O que ocorre mais é muito que eu observo é a falta de sintonia do médium com o comunicante. Então, fica difícil o contato, a sintonia, né? E não se consegue dar a mensagem. E há uma situação que precisa se esclarecer, e há casos, aí eu estou falando da minha experiência, não sei de outras atividades. Há casos que a pessoa está numa situação tão complicada, e ela vai várias vezes buscar a mensagem, que ela precisa tomar mais de um comprimido. Sabe por quê? Experiência. A maioria desses casos estão vindo no centro para sair e se suicidar. E muitas vezes o caso que a pessoa não recebeu, dá para aguentar mais um pouquinho. Mas aquela que não recebeu também está pensando em suicidar. E aí? Mas a mensagem não está permitida para dar. Não há sintonia, o espírito também pode não estar em condição. Aí eu pergunto: vai falsear a mensagem? Só para agradar? Isso jamais. Não sei se esclareceu essa questão. Eu, como médium, o Abelha chegou numa situação, veja, gente, o Abelha chegou numa situação que ele só dá a mensagem para a mãe dele em momentos drásticos. Porque ele fala assim para mim: Orlando, eu também não posso te comprometer, senão vão dizer, aí ó, só vem a mensagem do Abelha para a mãe dele. Às vezes ele está querendo dar, tá com a dor no coração, querendo, a mãe está na reunião, ele quer dar mensagem, mas ele não dá para não me comprometer. Para não comprometer, não a mim só, a doutrina. Para as pessoas não falar da doutrina espírita. Vamos lá. É uma pergunta aqui: como acontece esse registro que você comentou? As pessoas passam por uma conversa com você? Isso é muito importante. Isso é muito importante, que é vital. Eu tenho fotos que eu posso mostrar para vocês. Tá? Uma coisa muito clara, eu acho que todos aqui é unânime, sem endeusar. Mas Chico Xavier, sem sombra de dúvida, é o médium mais importante da história da humanidade. A sua capacidade de registro é indiscutível. Só pega um livro, Paulo Estevam. Né? E depois eu vou contar as experiências que eu tive sobre cartas familiares. Né? Chico atendia.
O Chico atendia. Ele não precisava, mas ele atendia. As pessoas pegavam a senha e passavam. E ele, com uma pranchetinha, ia anotando o nome. Qual é o nome do seu desencarnado? João. Só que tinha um diferencial. Daqui a pouco ele falava, quem é fulano de tal? Quem é cicrano? O seu Francisco, sabe como que aconteceu? Que é o do Pais e Filhos. O seu Francisco mostrou a foto do filho, eu estava do lado. O Chico olhou a foto do menino. Daqui a pouco o Chico, quem é ciclano? O seu Francisco começou a tremer. É meu pai. Quem que é ciclana? É minha mãe. Quem é ciclano? É meu sogro. O Chico foi dando o nome completo. Eu não lembro agora. Ah, pois é, está aqui com o seu filho. Por isso que é o atendimento. Por isso que o registro eu faço com a orientação que o Chico nos deu. Não é para ficar captando nome. É porque é ao contrário. Se acontecer do momento, atendendo 150, eu vou ver os 150? Não. Tem pessoa que entra, não estou percebendo, não vou falar, eu vou inventar. Mas tem pessoa que entra, eu já vejo entrando com o parente. Então o registro não é para captar, é pelo contrário. E sabe o que acontece? Muitas vezes, aí eu falando desse parente, eu vou identificando, a pessoa vai comprovando, realmente, às vezes eu vou falando da roupa, às vezes o familiar comenta com a gente uma situação, a gente comenta, ele confirma, ele já saiu com a mensagem, não precisa nem psicografar mais. E normalmente essa pessoa não recebe psicografada a mensagem. Por isso que a gente faz o registro. Estão entendendo? Agora, vai da lealdade do médium. Vai da lealdade do médium. Não vou discutir se o médico que pega nome não pega. Eu não vou entrar nesse âmbito, porque o Chico me ensinou uma coisa. Jamais fale do médium, de outros médios. Jamais fale de outros trabalhadores. Se eles estiverem cometendo algum engano, a justiça divina também virá até eles. Agora, até por fidelidade a Kardec, eu quero que vocês pensem, gente. Eu nunca vi numa mensagem do Chico vir CPF e RG. Cuidado. A dica foi dada. Fala do dinheiro. Isso se cobra, você trabalha com o quê? Eu sou profissional da área de informática, sou formado na área de técnico de informática. Eu trabalho na área de software para hospitais, né, que eu trabalhando. E graças a Deus eu não vivo, e nem não deveria ser assim, eu não vivo da doutrina espírita. As reuniões, como diz com Kardec, né, na doutrina espírita, as reuniões não se cobra um centavo. Jamais. Elas são gratuitas, a pessoa chega, é atendida, jamais se fale em dinheiro. Eu um dia desse recebi no Face, e é até uma questão de, vamos dizer assim, da ignorância da pessoa, né? Não é maldade, assim, né? É ignorância. Ela perguntou quanto custava uma psicografia. Não faça isso. Essas eu respondo. Eu falo assim, pelo amor de Deus, não use mais esse termo, né? Então, nós que seguimos a doutrina, procuramos seguir o Espiritismo, a doutrina espírita, que revive o Evangelho de Jesus, nós estamos naquela lição do Mestre. Dai de graça o que de graça recebeste. Ok? Uma pergunta, rapaz, uma pergunta de nome dele aqui, Douglas Freitas, que você contasse algum caso emocionante que você teve em fotografia, ou com o Chico Xavier, contasse isso que
Ele é de onde? Ele não fala. Não fala. Douglas, um abraço para você e muito pertinente a tua reunião. Olha, eu ficaria aqui 1, 2 horas contando histórias que não está em biografia e que eu vi. Ninguém me contou. Mas a mais emocionante que eu vivenciei foi nesse dia que eu entrei na casa do Chico. Deixa eu contar um negócio para vocês antes. Que isso me faz relembrar o evangelho nascente, na época dos primeiros cristãos, dos apóstolos. Nessa estada nossa para Uberaba, que a gente estava na casa do Chico, na cozinha do Chico, tinha acho que umas 12 pessoas. E era meia-noite, 11h30. O Chico falou, vamos tomar um cafezinho. Vou servir um cafezinho. Falou pro Eurípides, né? Filho dele. Vamos tomar um cafezinho. E vamos servir algo. Daqui a pouco foi colocado as xícaras, assim, tudo organizadinho. O pão, a manteiguinha, os bolos ali. O Chico de pé, foi um por um, colocando o leite, o café, cortou o pão, passou a manteiga. Um por um. Ninguém tocou. Então eu posso dizer que eu tomei um café, um leite e um pão com margarina das mãos do Chico. Aí acabou o nosso bate-papo e fomos embora. Só que deu uma chuva em Uberaba, acho que foi mais ou menos a de segunda-feira aqui em Bauru. Foi uma chuva torrencial. E a gente estava já ali na área para sair. Cadê o Chico? Eu, seu Francisco, do Pais e Filhos, cadê o Chico? Daqui a pouco a gente olhou, o Chico vem com um calhamaço de jornal. Aí ele virou para nós e falou assim, meus filhos, eu não tenho guarda-chuva para todo mundo. Mas pega um pouquinho cada um aqui de jornal e se cobre, porque se vocês tomarem essa chuva de Uberaba, pode dar uma gripe, pode dar um resfriado em vocês. Então, cada um, eu sei que não é um guarda-chuva, mas vai minimizar. Então cada um põe em cima assim para não se molhar. Estão vendo? Mas no sábado ele convidou a gente para ir almoçar com ele. Vocês acham que nós aceitamos, não? Aí nós fomos almoçar com o Chico. E ele falou, 11 horas, esteja aqui na frente. Quando foi 10h30, a gente já estava lá na frente. Aí chegou uma mulher. Sentou lá fora, a gente esperando abrir o portão. Chegou uma mulher magrinha, sofrida. E ela chegou do meu lado e se chegou com uma bolsa preta. E é comum, a gente perguntava, o que você está sentindo, por que você veio, né? E eu perguntei, o que trouxe a senhora aqui, né? Olhei para ela. Ela falou assim, vamos vendo. Pois é, eu estou aqui, é a minha última cartada. Aí ela pegou e falou assim, eu quero saber do meu filho. Eu sou de Santos, moro em Santos. Meu filho estava nas pedras com os amigos lá na praia. Faleceu. Cada um fala uma coisa. Uns falam que foi briga, outros falam que discutiu, aí derrubaram ele caiu no mar. E eu ouvindo ela. Na época eu já trabalhava com a psicografia também. Aí ela falou assim, eu estou vivendo disso. Abriu a bolsa, tarja preta. Aí eu lembro até hoje, ela puxou assim, sabe, gente? O remédio, tinha um saquinho. Ela falou assim, esse daqui é chumbinho. Eu vim,
dependendo da situação, eu não quero nem voltar mais para casa. E eu sei que é difícil entrar aqui na casa do Chico. Aí eu entrei na casa do Chico. Que é difícil entrar na casa do Chico. Essa parte eu vou pular. E ela falou: ó, meu filho chama tal. Meu filho chama. Deu todos os dados. Pulando a situação. Não me pergunta como foi, que isso eu não vou falar agora. Mas conseguimos colocar ela lá dentro. Aí se perdemos. Porque é muita gente, né? Que o Chico convidava, amigos dele. E ela foi para um canto e foi para o outro. Aí chegou a hora do almoço, aí fomos para a cozinha. Aí naquela época não se falava de self-service, mas já tinha. Porque o pessoal fazia uma fila, e eu lembro até hoje. Aqui era a pia da cozinha. Aqui o fogão, as panelas, os pratos. Era um self-service. E o pessoal vinha vindo na fila para se servir, e o Chico ficava ali recebendo as pessoas para o almoço. Eu sei que é uma hora complicada, mas era franguinho, aquele arrozinho, aquele macarrãozinho, ali no fundo um docinho de abóbora, de leite, refrigerante. E eu fiquei do lado do Chico, e o Chico aqui cumprimentava o pessoal. E eu do lado do Chico, fazendo a minha vez, minha função de obsessor. E eu não tirava o olho, né? Cada ato dele eu ficava olhando, né? Então eu ficava, tá, não sei o quê. Aí, depois, uma hora eu distraí assim, o Chico olhou para mim e falou assim: meu filho, como se estivesse falando assim para mim: meu filho, faz um favor para mim. Bom, se o Chico mandasse eu ir na lua ali, eu ia. Não sei como, eu ia arrumar um jeito e ia. Pois não, Chico, tal. Tá vendo aquela senhora lá na fila? Eu olhei, era a mulher que tinha conversado comigo lá fora. Falei: Chico, sim, traz ela aqui, quero falar com ela. Aí eu fui lá. Olha lá, o Chico quer falar com você. Aí ela perguntou: você falou alguma coisa? Eu falei: não, eu sinceramente nem lembrei. Nem falei nada. A dúvida, né, das pessoas, né? Falei assim: tudo bem. Aí ela veio, o Chico pegou na mão dela. Imagina eu do lado sabendo da história, lá fora. Minha filha, por que você quer desistir de viver? O seu filho Marcelo está aqui do seu lado. Os amigos dele não empurraram ele, não. Está me dizendo aqui. Não houve briga. Ele também não se suicidou. Ele teve uma parada cardíaca. A senhora não tenha dúvida. Ao lado dele está a dona Ambrosina, que é a sua mãe. Que, aliás, muito prazer, a senhora também chama Ambrosina. Vamos aguardar, quem sabe, à noite, lá no grupo, o seu filho possa trazer alguma mensagem. E eu fiquei sem falar o quê. Quando é à noite, aquela mulher ali dentro já passou a viver. Aquele sorriso que eu vi assim, ó, iluminou. Quando foi à noite, ela recebeu a mensagem do filho. Com mais detalhe ainda. Daquilo que o Chico falou, eu não lembro agora, me perdoe, com mais detalhe. Mas não acabou aí. Ela pegou a mensagem, quando o Chico leu,
ela emocionada, vocês viram como que é, né? Aqueles detalhes. Quando ela pegou a mensagem assim, do Chico, ela abraçou assim, a mensagem. Aí ela me procurou, eu estava ali por perto. Ela falou, vem aqui, quero que você seja testemunha. Nós somos até saímos do grupo Espírito da Paz, caminhamos um pouco, achamos lata de lixo lá, um lugar lá. Ela tirou tarja preta, tirou o chumbinho, jogou, falou assim, eu não preciso mais disso. Meu filho vive. O que eu posso falar do Chico? Esse foi um caso. Outro caso foi uma mãe que chegou, o Chico já estava 2 horas psicografando. Ela chegou desesperada no grupo Espírita da Prece, chorando, gritando. Ela tinha perdido o voo, mas conseguiu um outro voo, mas chegou tarde. Porque eu quero falar com o seu Chico, porque é meu filho e tal. Aí nós fomos acalmando ela, e ela estava do meu lado ali, e fomos acalmando ela. Aí ela ficou quietinha. Aí quando o Chico parou de psicografar, quando ela chegou, o Chico já estava 2 horas escrevendo. Quando parou de psicografar, o Chico, o que ele fazia? Recompunha, colocava o óculos dele, né? E tomava o chazinho dele e pegava e começou a ler, começou a chamar as pessoas para ler a mensagem. Acho que a segunda mensagem, ele quando deu o nome, a mulher gritou do meu lado, era o filho dela. E ele começa a mensagem dando os nomes e fala assim, mamãe, lembro até hoje, eu vi e senti sua aflição dentro do avião, devido ao atraso. Mas o vovô, fulano de tal, me acalmou também. Eu vim para cá, para a reunião, me preparar para a mensagem. Aí foi falando, aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi explicando a situação e tal. Então, eu acho que a resposta do nosso amigo aí isso é Chico Amor Xavier. Nós precisamos dessa dignidade. Quem sou eu, me desculpe falar isso, que tem muita imperfeição, muitas coisas para vencer. Mas Chico é a mediunidade com Jesus, a dignidade. E hoje nós estamos precisando isso na tarefa mediúnica. Nós precisamos seguir o exemplo dele. Não vamos atingir o patamar que ele atingiu. Mas precisamos pelo menos ter a coerência, a honestidade para trabalhar no máximo, copiando o que ele fez. Para que nós não sejamos enganados, ludibriados por pessoas que às vezes querem aparecer mais que a mediunidade. Muito cuidado, muita atenção com essas questões aí. A gente agradece, então. Já? Poxa. Porque já faz 1h20 que nós estamos fazendo. Que bom. Espero que tenha ajudado, né? E a gente faz outras vezes quando você estiver de volta a Bauru. E quem quiser pode procurar você em Osasco, né, seu trabalho. Procurar eu não. Procurar a doutrina espírita, e que é ela que nos consola, o Consolador prometido por Jesus. Nós só somos, nós só somos o instrumento. Né? Só somos instrumento, mais do que isso nós não somos. Então que as pessoas venham buscar, eu sei, não o médium, não a mediunidade. Claro, o intercâmbio, mas venham buscar Jesus. E o Espiritismo
codificado por Allan Kardec, tem uma mensagem de muita esperança, de verdade, de vida triunfante, porque a doutrina espírita nos ensina que a morte